Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A nossa vida foi criada para que possamos render muitos frutos a Deus. A nossa vida não é um mero acaso. Deus não nos criou porque não tinha algo melhor para fazer. Deus nos criou pois tinha expectativas ao nosso respeito. Na verdade, tem expectativas ao nosso respeito. A expectativa de Deus em relação ao que podemos apresentar a Ele é alta, porque simplesmente Ele sabe que somos capazes para isso. Por isso escreve assim: eu sou capaz de dar o melhor a Deus. Nunca permita que as pessoas te convençam do contrário e principalmente nunca permita que você tenha essa imagem ao seu respeito. A nossa vida é valiosa demais e é por isso que Deus confia no que podemos gerar tudo de bom aqui nesse mundo. Tome a sua palavra, Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículo 33 ao 43 e 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus, quando criou a humanidade, Ele não escolheu quem seria bom, quem seria mau. Ele não deixou de amar a toda a sua criação da mesma forma. O pecado que entrou em nossas vidas e realizou muitos agravos ao coração de Deus. A parábola do vinhateiro é um exemplo de como Jesus não foi e ainda não é bem recebido por todos. Quantos perdem boa parte das suas vidas escolhendo renegar a Deus com as suas escolhas? Quantos perderam o respeito e o temor a Deus? Mas Deus nunca desiste de nós. Mesmo diante de tantas rejeições de várias gerações, Ele se mantém ao nosso lado, porque a nossa vida para o Senhor é única. Deus nos ama de forma individual. Deus está sempre tentando uma forma de se aproximar de você, de mim, como se Ele precisasse disso. Filho e filha, olha hoje para a sua vida e veja quantas coisas você poderia ter se aprimorado, ter rendido bênçãos para a sua vida. Quantas escolhas diferentes poderiam ter sido feitas para que hoje você estivesse colhendo os frutos?
Todo dia é dia de despertar, de recomeçar, mas o que não podemos deixar acontecer é acreditar que não temos nada a oferecer a Deus. Tudo o que realizamos de bom, seja no esforço do trabalho, do estudo, no cuidado com a casa, com a família, cuidado com a nossa saúde física e emocional, o cuidado com o nosso lado espiritual, tudo isso é ofertar frutos a Deus. Talvez hoje você não tenha se dado conta disso, que a nossa vida não é apenas um emaranhado de tarefas. Todas essas tarefas nos levam ao objetivo final, que é uma boa colheita. Por isso, desempenhe as suas obrigações com zelo e dedicação. Não desista de nenhuma delas, por mais difícil que seja, pois foi Deus quem te confiou. Luta contra a sua vontade de não fazer nada na vida e agradeça a Deus, pois somos dignos da sua confiança. O Espírito Santo sopra a nossa tarefa de vida, cabe a nós reconhecê-la e fazê-la prosperar. Por isso escreve assim: eu sou bênção de Deus. Não permita uma vida mais ou menos, faça valer tudo o que Deus lhe confiou. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.